A linha daquelas torcedoras fanáticas. Aonde o Galo vai, ela vai atrás. No ano passado, só não viu um jogo do Atlético no Mineirão. Com o Campeonato Mineiro perto de começar, a vontade de assistir o time do coração aumenta. Muito ansiosa, a gente fica um vazio, né, quando a gente está sem o Galo. É ruim, né, ficar sem o Galo. Então, muito ansiosa para o campeonato começar, né, para que as vitórias do ano passado se repitam esse ano também. Com o aumento nos casos de coronavírus, a segurança sanitária nos estádios tem sido questionada. Os protocolos não foram seguidos à risca no último ano. A gente sabe que com o aumento da taxa de contaminação, aumento do número de internações em Belo Horizonte, 60 mil pessoas no Mineirão seria inconcebível. Mas não adianta colocar 20 mil se os protocolos não são cumpridos. Os testes não são verificados, comprovante de vacina não pedem documento de identificação para conferir se o comprovante de vacina é realmente seu. As pessoas raramente usam máscara dentro do estádio, né? Então, realmente, sem o cumprimento dos protocolos, não vai funcionar. A Federação Mineira de Futebol determinou que os primeiros jogos do estadual tenham um público máximo de 20 mil pessoas. A decisão, que parece um cuidado para evitar novos contágios, tem sido considerada política. Afinal, o Mineirão não poderá receber jogos no período por causa de um amistoso da seleção. O Independência tem capacidade para cerca de 22 mil torcedores. Teria praticamente todos os assentos utilizados, sem possibilidade de distanciamento social. Essas primeiras duas rodadas servirão de referência para se estabelecer as medidas das rodadas seguintes. Eu acho completamente inadequada essa medida da Federação Mineira de Futebol. Eu acho que 20 mil, qual estádio no interior de Minas Gerais tem capacidade para 20 mil? Parece só o Ipatingão, né? Em Ipatinga. E assim, 20 mil você lota um estádio. Na verdade, você não tem que colocar um número, tem que colocar a proporção do público. Então, assim, eu acho, né, eu não falo o nome do comitê, do qual eu faço parte, eu acho que neste momento tem que proibir público nos estádios, né? Tanto proibir público nos estádios, que eu chamo de eventos espalhadores, superespalhadores, e também proibir festas de carnaval, por exemplo, que está tendo, não é? Então, esses eventos, neste momento da Ômicron, é uma falta de noção, né? Falta de percepção do momento atual. Então, essa questão de 20 mil é uma coisa para inglês ver, me desculpe, mas assim, isso é completamente absurdo isso. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que no ano passado não houve nenhum surto após eventos esportivos. A Minas Arena informou que apenas recolhe os testes e comprovantes de vacinação e que a fiscalização é dever da Prefeitura. O Independência garante que a Arena oferece toda a estrutura necessária para a realização dos jogos. Aqueles jogos do Atlético, começou no Mineirão, lotado, 60 mil, 40 mil, 50 mil, era outro momento, a variante era outra, né? E a gente ficou com receio, mas felizmente não se concretizou o que a gente achava que poderia acontecer. Não houve impacto, somente não houve impacto. A despeito de ninguém estar usando máscara. Mas agora é diferente. A Ômicron é completamente diversa da Delta. Ela causa reinfecção, ela infecta pessoas que foram vacinadas. Claro que a vacina protege, a gente tem visto, protege contra a forma grave, mas mesmo vacinado tem ficado doente, não está indo para o hospital, felizmente. Então, nesse cenário agora que está explodindo, ontem, né, foram no Brasil, dia 19, foram 205 mil casos. CNR, você vai encontrar. Pessoal, voltando a esse assunto da FMF, eu estou tentando, sinceramente, entender. Você entendeu, CJ? 20 mil, que limitação é essa? Porque vamos relembrar que o Mineirão não estará disponível para as duas primeiras rodadas. Tem o jogo entre Brasil e Paraguai, eliminatórias, o estádio está reservado. Vai ter mais de 20 mil. Até ontem já tinham 15 mil ingressos comercializados. Tá. Então, se vai ter mais de 20 mil para o dia primeiro... Não passa Covid em jogo da seleção? É por isso que eu falei ontem, hoje de manhã eu repeti na rádio. A gente vira uma opinião pessoal ou um achismo, e aí quando a gente vai ouvir pessoas que estudam, que trabalham, que investem o seu tempo cientificamente e que têm muito mais propriedade para falar, é muito melhor a gente ouvir, né? Para que a gente possa ter embasamento nas opiniões. André, é aquela coisa assim, meio que um passo para trás para dar dois para frente, mas já haveria esse passo com ou sem a publicação dessa decisão. 20 mil, vamos lá, Independência cabe 23 mil. O Independência entupido, lotado, acho que é até mais perigoso mesmo que o Mineirão.
Mineirão não vai ter jogo. Os estádios que estão disponíveis para o Campeonato Mineiro nessas 2 primeiras rodadas, acima de 20 mil, do Uberlândia, Parque Sabiá. Parque do Sabiá e Mineirão. Mais algum? Mário Heleno, talvez? Não sei. Não. Juiz de Fora? Mas não tem time. Mas assim, os 9 que vão disputar, os 9 estádios, né? Os 9 times do interior que irão jogar, só o Uberlândia no interior e aqui na capital. E imaginar um jogo do Uberlândia que, assim, não vai ter esse apelo, né? De mais de 20 mil torcedores. O Uberlândia recebe o Atlético na estreia lá. Uberlândia Atlético é jogo para todo mundo vai ver o 2 Roger. mil, 3 mil pagantes. Vai lá para ver o Roger dirigindo o Atlético. Então, assim, eu sei que estão querendo ganhar tempo, faz parte de uma teatralização. Sei que é importante cuidar também desses números para não deixar a chegar ao que era, mas é uma coisa que já ia acontecer, né? Então, não consigo ver essa matemática. Respeito toda e qualquer decisão, não vou brigar com números nem com quem entende, porque isso é uma decisão também da Secretaria, né, do Estado. Não é, porque às vezes quem está ouvindo, fica só a federação ou a decisão única e exclusiva. Não, isso teve o diálogo, a reunião foi ontem, 3 horas da tarde, mas não vejo um sentido ainda de liberar para o jogo da seleção e não liberar para isso, para o Campeonato Mineiro. E até entendo a precaução para o Campeonato Mineiro, mas falta uma explicação aí do porquê não da Comebol e da CBF. Não, e assim, falando da questão do apelo do jogo, tem, por exemplo, a estreia do Cruzeiro, quarta-feira contra o RT. Aí, não, você poderia falar, jogo de estreia, o torcedor pode empolgar e tal, tem ingresso grátis para quem fez sócio, são mais de 25 mil sócios. Não vai ter. O jogo é 5 horas da tarde, gente. Mas não vai ter também para esse jogo, né? Vai ser para o primeiro jogo no Mineirão, que vai ter o ingresso de graça. Ah, sim, por causa da capacidade, né? Sim. E aí, essa questão do apelo, Gris, com o jogo às 5 horas da tarde, é difícil imaginar que vai dar 20 mil, que daria mais de 20 mil pagantes. André, assim, eu acho às vezes que os caras acham que a gente é idiota, sabe? Sinceramente, com todo respeito. Porque não faz o menor sentido, né? É uma decisão que não faz o menor sentido, é pura política, né? Dizer que está tomando alguma medida para conter aí o avanço novamente da pandemia. A rigor, nada vai acontecer, nada vai mudar. Acho que pesa muito a questão do jogo da seleção brasileira, né? Acho que se a gente não tivesse o jogo da seleção, eu acredito que essa medida ela seria um pouco mais brusca, né? Mas pegaria muito mal você impactar aí as 2 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Depois liberar o Mineirão, que existe aí um compromisso contratual e tudo mais, né? De necessidade de você vender mais ingressos, de você liberar mais lugares. Então, enfim, federação e principalmente o governo do estado, né? No caso, que eu acho que está acima da federação nessa questão, literalmente, tercinho na mão, rezando para os números melhorarem, tanto para o jogo da seleção brasileira quanto para a sequência do Campeonato Mineiro. A verdade é que nenhuma medida foi tomada até então. Pois é, Léo Gomes, eu fico com essa impressão, porque assim, quando saiu a divulgação, aqui, né, vou até contar uma história. Primeiro, eu acho isso uma burrice tremenda, né, André? Desculpa, porque é muito diferente 20 mil pessoas na Independência e 20 mil pessoas no Mineirão. Não dá para entender a medida. Eu vou contar uma história, sério, eu acho essa história engraçada. O pessoal aqui da Band e tal, as pessoas que até às vezes não trabalham tanto com futebol, com esporte, o pessoal começou a me perguntar, será que eles não erraram? Que seria 20% e não 20 mil? Aí eu falei, gente, é que 20% seria uma medida muito dura. Assim, no auge da pandemia tivemos estádio fechado. Mas depois, 20% é algo muito baixo. Foi quando reabriu. Foi a primeira reabertura. Então não faria muito sentido, porque a gente ficou tentando entender. E aí, a sensação que eu tenho, Léo Gomes, quero saber a sua opinião, é que, sinceramente, é a sensação que eu tenho. Vamos decidir uma coisa que não vai mudar nada? E apresentar isso como uma... Porque eu acho que tem uma coisa que muda. A questão das crianças não poderem ir. Porque aí você está falando de crianças que ainda não teve a vacinação, o processo está começando. Crianças abaixo de 12 anos, abaixo de 12 anos não têm podem acesso. E essa parte eu entendi. Agora os 20 mil, sinceramente, Léo Gomes, a minha impressão foi essa. Vamos tomar uma decisão que vai mudar nada? E a sua? André, na semana passada, quando nós falávamos sobre a divulgação da tabela do Campeonato Estadual, né, e os horários quais foram marcados os jogos do Cruzeiro, o Gris falou muito sobre a questão política que extrapola um pouco a desportiva
e aí isso ter tido ali um certo resquício, né, na formulação da tabela. Na verdade, foi uma decisão para não se indispor politicamente com ninguém, né? Porque o Mineirão está impossibilitado de ser utilizado, né, por conta do jogo da seleção. Então, estipula-se 20 mil, que é praticamente a capacidade completa do único estádio da capital disponível, que é a Arena Independência. Um clube, o Atlético, já havia se manifestado contra a diminuição de público, os demais não se manifestaram. E aí toma-se uma medida, que não é medida, na verdade, porque não existe diminuição de público quando fala-se que a capacidade máxima é a capacidade do estádio. Então não existe diminuição. Porque se fosse 20 mil e aí agregando aos 20 mil são porque está liberado, vamos dizer, um terço do Mineirão deve dar 20 mil, 20 e poucos mil. Então 20 mil, um terço do Mineirão. Então seria um terço da Independência, 7 mil, 8 mil torcedores. Ok, mas não foi assim que foi divulgado. Então uma decisão que não se indispõe com nenhum clube, seja do interior, seja da capital, até porque no interior não teremos esse número de torcedores presentes, né? Mesmo se tivesse a capacidade total liberada no Parque do Sabiá, não receberia mais de 20 mil torcedores. Aí eu até conversava aqui com o Gris, né, o André? A prefeitura ainda tem o poder de, quem sabe, vetar, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Não estou dizendo que vai, não sei, eu acho que a prefeitura ainda não se pronunciou, se concorda com deixar tudo como está, se quer que diminua, porque no ano passado tivemos várias reuniões e a prefeitura foi quem foi aos poucos deliberando a porcentagem de torcedores que poderiam comprar ingressos. Não sei se ela está apenas assistindo e falando, eles acreditam que continuarão com os 20 mil, mas daqui a alguns dias tomaremos uma medida que é por conta de uma política sanitária do município. Né? A decisão final é das prefeituras. Se a prefeitura de Uberlândia também quiser falar, não, aqui vai ser 50%, enfim, pode acontecer. Até falei pela manhã que uniram o útil ao desagradável, porque o desagradável é a pandemia, o útil é assim, não vamos precisar do estádio mesmo? Toma essa decisão aqui agora e vamos esperar mais 2 semanas. Eu falei dessa questão dos 20%, teve uma outra teoria que foi levantada na nossa redação. Será que eles esqueceram que o Mineirão estava fechado? Foi uma outra teoria levantada, enfim. Pode ser também, mas eu não acredito não. Pessoal, vamos fazer o seguinte.